Adriana Salles, diretora editorial da MIT Sloan Review Brasil, falando diretamente de 2021. Feliz ano novo para todo mundo que nos ouve. Eu estou aqui no meio de uma tempestade cerebral, daquelas com raios e trovoadas. De um lado, o Silvio Meira, cientista-chefe ligado a tantas inovações, a startups, a institutos de inovação, a escolas de negócios, ao Porto Digital, à consultoria Digital Strategy Company, The Digital Strategy Company, TDS Company. E do outro lado, a gente tem o Ricardo Cavallini, pioneiro do movimento Maker aqui no Brasil, um dos maiores divulgadores tecnológicos que a gente tem, um craque aí do marketing digital, também pioneiro do marketing digital. Silvio Meira. Presente. Ricardo Cavallini. Presente. Então, podemos começar o Reviewer, o podcast Brainstorm da revista MIT Sloan Review Brasil, no seu tocador preferido, segunda-feira sim, segunda-feira não, com os assuntos mais relevantes do momento para a comunidade de negócios. E aí eu vou perguntar para os dois, quero saber das expectativas deles em relação à inovação, tecnologia, modelo de negócio inovador nesse ano de 2021. Que nos aguarda, gente? Olha, Adriana, eu acho que esse assunto dá pano pra manga, né? E toda vez que vira ano, eu imagino que o Silvio também tem que dar uma penca de entrevista falando do que vem pro ano que vem, né? Eu acho que tem muita coisa, desde coisas menos relevantes até coisas mais relevantes. Falando de internet, eu acho que tem live shopping, tá na moda agora, né? Lá no Oriente é uma coisa já muito forte, agora começa a vir para cá. Olhando mais para coisas mais sérias, eu acho que a história do Phygital, né, que o Meira tem falado bastante, né, de você colocar social, colocar digital e colocar físico, né, tudo realmente integrado. Eu tenho visto algumas tentativas de empresas olhando para vender direto ao consumidor. Essa é uma discussão muito antiga, de décadas, principalmente em algumas indústrias, né? Então você começa a ter exemplos de algumas startups vendendo direto para o consumidor e isso pode provocar uma mudança em alguma dessas empresas. Eu acho que inteligência artificial é um tema que continua quente, acelerando muito grande. Esse ano a gente talvez tenha uma aceleração em edge, né, de começar a trabalhar a inteligência artificial na ponta. E o tal Explained AI, né, quer dizer, aquela coisa da inteligência artificial conseguir explicar o que ela está fazendo, por que ela está tomando as decisões. Que mais? Tem muita coisa. Acho que o Elon Musk, né, que é a nova princesinha do Vale do Silício, continua trabalhando forte em carro autônomo, mas eu acho que satélite pode ter um impacto grande em muitos segmentos, inclusive em segmentos onde talvez a gente não esteja olhando, né, como agro. Satélite sempre foi relevante para agro e ele é um cara que tem aí, como um polvo, ele tem inteligência artificial, ele tem carro autônomo, ele tem satélite barato, ele tem bateria elétrica que ele está trabalhando também e avançando. Então, o Elon Musk pode ser, por mercado agro, o que a Amazon tem sido para outros mercados. O que mais? Robôs continua em força total, né? Principalmente para automação industrial. A gente teve alguns testes agora interessantes da Ford com a Agility Robotics, que é uma empresa que meio que nasceu na cola da Boston Dynamics, que aliás o controle foi comprado pela Hyundai. Então acho que isso é uma coisa bastante interessante, né, para se falar. Mas eu quero escutar um pouco do Silvio e depois eu quero comentar mais algumas coisas que eu acho que Covid deu uma acelerada também e que podem ser novidades para 2021. Eu acho, Cava, sabe o que? Que para a gente descobrir o que vai acontecer nessa década no Brasil, a gente tem que ir para 2002, 2003 na China. 2002, 2003 na China foi quando rolou SARS-CoV-1 lá. E SARS-CoV-1 na China e uma supressão do espaço físico, decorrente disso, a China controlou SARS-CoV-1 com um lockdown tão dramático, tão radical como esse de SARS-CoV-2, e por isso que esse SARS-CoV-2 a China sabia como fazer quando a pandemia começou, né, eles tinham feito SARS-CoV-1 e tinham controlado SARS-CoV-1 lá atrás. Quando a pandemia começou, Alibaba e tantas outras operações chinesas, tantas outras operações digitais chinesas eram basicamente irrelevantes no mercado chinês como um todo. E elas deram um salto absolutamente monumental porque os usuários tiveram que mudar seus comportamentos. Quando você tem um pulso de inovação provocado externamente ao sistema inovador, intrínseco de
de um certo mercado ou de um certo produto, o que acontece? Aquela curva de adoção de inovações que a gente tem, aquela curva de sino, ela é comprimida. E você traz um bocado de gente na direita da curva, como os late adopters, gente que estaria lá no fim, você traz para o começo e cria um pico no começo da curva, fica muito pouca gente para depois. Então, o que eu acho que aconteceu no Brasil, por exemplo? Você tem um crescimento de 5 anos do e-commerce no Brasil. Nós estamos em 2025. Você tem um Big Bang em saúde digital. Eu estou falando de saúde digital da mais básica do mundo. Por exemplo, 60% das pessoas estão confiantes em ter a sua segunda consulta, por exemplo, a consulta de retorno. Seu médico não vai lhe examinar, a não sei que seja um caso que precise disso, mas ele pode marcar para você voltar para o consultório se você tiver que ser examinado ou examinada. E essa segunda consulta de retorno, que é para falar sobre as precauções que você tem que ter e assim por diante, que diminui a aglomeração no consultório, que aumenta a sua comunidade, que aumenta a economicidade do processo, pode ser feito em casa. Então, saúde digital, varejo, educação. Uma parte significativa da educação virou híbrida. Mas virou híbrida mesmo. Por lei, inclusive, o MEC autorizou até o fim do ano que vem, tenha fim a pandemia ou não tenha fim a pandemia no Brasil. E é capaz dela não ter fim até o fim do ano que vem, porque o grau de desconjunção ou desconjuntura da nossa estratégia de vacinação pode quase que garantir que a gente terá um ano pandêmico em 2021 também. Se a gente olhar, por outro lado, para o que está acontecendo no Brasil no sistema financeiro, eu acho que Pix está causando um impacto gigantesco já. Pix está causando um impacto gigantesco, está crescendo muito rapidamente. As pessoas estão adotando numa velocidade que eu não esperava que adotassem. Mas, de novo, as pessoas no Brasil inteiro passaram por um processo de supressão, de novo, do espaço físico da agência bancária. Os bancos fizeram o quê? Aumentaram significativamente a quantidade dos seus serviços online. Quando você pega, por exemplo, quer ver o lado de aumentar a quantidade e a qualidade dos serviços online, com todos os tropeços possíveis que a gente teve, pensa no serviço essencial do Estado para a cidadania, como a justiça. A justiça brasileira não parou, muito ao contrário, ela aumentou a produtividade, processos julgados no tempo, e muitos tribunais regionais, tribunais em São Paulo, em Pernambuco e assim por diante, já tomaram a decisão, já publicaram que daqui para frente, a menos que seja estritamente necessário as pessoas trabalharem no espaço físico conexo, chamado antes da pandemia de escritório, elas podem trabalhar de onde estiverem. Tem servidores da justiça trabalhando em Dubai, em Portugal, nos Estados Unidos, em outros estados onde não são os estados em que eles prestam serviços. Então eu acho que a grande novidade dos próximos 5 anos é a mudança no comportamento das pessoas. Eu concordo com o Cava que tem um bocado de coisa exótica acontecendo. Redes de satélites de baixa ordem, certo? O impacto disso para as empresas, para as pessoas, nos próximos 2, 3, 5 anos vai ser perto de zero. Carros autônomos, zero. Quando que no Brasil a gente vai ter carros autônomos sendo testados na rua? A gente tem alguma coisa como, 50 cidades só nos Estados Unidos, onde esses testes já estão sendo feitos com estados que estão próximos de liberar carros autônomos e em algumas cidades, como Phoenix, no Arizona, com carros autônomos liberados na rua para prestar serviço pago. No caso da unidade de serviço de mobilidade autônoma de Google. Eu vejo no Brasil até uma certa flexibilidade regulatória acontecendo exatamente por causa de Covid-19, como foi o caso do Congresso aprovar a nova regulação, né? Teve que passar pelo Congresso, veja isso, a nova regulação para permitir telesaúde no Brasil. Vamos esperar que não volte, Mas tem mudanças estruturais que eu acho que a gente devia fazer, como, por exemplo, descobrir o que é que deveria ser mesmo o processo de aprendizado usando sistemas digitais conectados. Em suma, o digital em rede. Tá? Tem muita gente aí pensando que educação, aspas, online, digital, é Zoom e o professor dando a mesma aula. Eu sei de instâncias em universidades que não são poucas, tá certo? A gente, de repente, ter dezenas de cadeiras da mesma coisa, não vou citar os nomes das disciplinas, vocês podem imaginar, sendo dadas para turmas de 30 alunos por professores diferentes na mesma hora. Pensa numa coisa difícil de você acreditar. Se chegasse alguém de um mundo que estivesse assim uns 20 anos na frente da gente e a gente contasse que isso aconteceu no Brasil, ninguém ia acreditar. Porque você poderia até dizer o seguinte, olha, se tem a sala de aula tem limite físico e você quer um contato professor-aluno
aluno e isso e aquilo outro, e essa proximidade exige um número restrito, né, para você ter mais interações assim por diante. Aonde isso foi parar no mundo online que você tem, de repente, um professor para cada 30 alunos? Por que ninguém está dando uma masterclass, por exemplo, para 500 alunos? E depois tem 20 monitores para tirar dúvidas. Aí você podia até dizer também, né? Mas e os alunos vão perguntar o quê para o professor? Do modo que as aulas são dadas no Brasil, e eu estou duvidando que aulas seja alguma coisa que no longo prazo vai resistir às mudanças causadas por Covid-19, principalmente no ensino superior, do modo que elas acontecem sem a vasta maioria dos alunos lê absolutamente nada sobre a aula que o professor vai dar. Antes que a aula aconteça, ninguém tem nada para perguntar na aula, porque ninguém vai ter, muito provavelmente, substrato de conhecimento para fazer uma pergunta relevante, a não ser os muito poucos alunos que conseguem acompanhar exatamente a velocidade dos professores. Eu não sou muito, apesar de ser de tecnologia, eu não sou assim, ou melhor dizendo, eu não acho que o que vai mudar mesmo nos próximos, vamos dizer, de 2001 a 2025, nos próximos 5 anos, vai ser novas tecnologias. A gente vai levar, por exemplo, até 2025 não vai ter, na vasta maioria das cidades do Brasil, não vai ter 5G mesmo. 5G vai dar um trabalho danado para implementar. Não é só porque precisa de banda, é porque precisa rearticular o sistema econômico todinho. Precisa ter o leilão das faixas, precisa ter a engenharia para implementar, precisa ter financiamento, precisa ter modelo. Liberar algumas das faixas que estão sendo usadas. Precisa liberar faixas que ainda estão presas. Tem um bocado de coisa para fazer, tem um dever de casa bem grande. Então, lá vem 5G, é mais ou menos como aquela história que a gente está esperando no bloco, no Carnaval de Olinda. A gente ouve a banda tocando bem longe, mas ele está ainda a muitos quarteirões e é muito apertado andar no Carnaval de Olinda e o bloco leva muito tempo para chegar onde você está. É mais ou menos isso que eu acho que vai acontecer, mas o que eu prestaria atenção é mudança dramática no comportamento das pessoas e olharia para trás, para a China, para 2002, 2003 e o que aconteceu até 2010 lá, para ver o que vai acontecer até 2025 no Brasil, porque vai acontecer mais rápido. Eu acho que mudança de comportamento a gente já consegue perceber, a gente já tem muitos indícios, a gente já tem um bom tempo de mudança. Para essa mudança que antigamente seria ser uma mudança pontual, ela vire permanente. Porque depois de muito tempo você fazendo a mesma coisa, a chance disso ser um impacto permanente é muito grande. Mas eu acho relevante a gente falar de coisas que começam a trabalhar agora esses anos, principalmente com o impacto de Covid, né? Então, você falou, por exemplo, de telemedicina, eu acho fantástico, mas tem outras coisas, por exemplo, eu acho que o last mile, né? A entrega, eu acho que uma coisa que está acelerando muito no Brasil já com o Mercado Livre, enfim, com outros players. Eu acho que é uma coisa que vai estruturar bastante também a partir desse ano. Isso aí é China, Cava. Entrega last mile, entrega no mesmo dia, 2 dias depois, isso aí é China em 2004. Sim, mas nós estamos atrasados, né? A gente está atrasado, não tem jeito. Agora, tem coisas que eu acho que vai ter efeito no mundo inteiro. Por exemplo, essas drogas novas baseadas em mRNA, isso é uma coisa que talvez a gente não tenha nenhuma droga nova em 2021, mas também é uma coisa que começa e que pode mudar e acelerar muito o surgimento de novas drogas, né? Eu não sei, assim, eu mais do que ficar prevendo o 2021, que novamente, eu acho que isso é muito coisa de pauta para vender matéria. Mas eu tenho 3 grandes desejos aqui e que eu acho que não vão ser resolvidos no Brasil nem em 5 anos, tá? Uhum. O primeiro você já comentou, que é a educação, né? Como a gente tem uma educação mais eficiente, mais interessante, porque eu concordo com você, eu tenho visto casos assustadores, assim, desde as coisas como você comentou, até o extremo oposto, que é mandar todos os professores embora, deixar um professor só e esse cara dar aula para 1.500 alunos, né? E aí, o problema vira do avesso. A segunda coisa que eu acho que a gente precisava olhar, e aí o mundo inteiro, mas obviamente que o Brasil também, cibersegurança. A gente teve casos fortes agora esse ano, e eu acho que a gente precisa olhar com muito carinho para isso, mas não tenho muita expectativa de que vai melhorar. Tem uma bobeirinha, mas que tem chamado muita atenção e que talvez comece a rolar por parte das empresas, que é começar a ter redundância na nuvem, né? Porque a gente tem visto que a
a centralização tem causado alguns problemas para todo mundo. Mas a terceira coisa não é essa. A terceira coisa, para mim, seria a gente discutir tecnologia como plano de Estado, não plano de governo. Tudo isso que você está falando, tudo isso que eu estou falando, isso tem impacto no PIB, isso tem impacto em emprego, e como muitos outros assuntos, a gente não discute no Brasil. E se a gente não começar... quando eu falo discutir, Meira, não é a gente ficar anos e anos falando blá blá blá, mas assim, isso efetivamente virar prática, né? Tem um negócio chamado a Estratégia Nacional de Transformação Digital, né? Foi publicado em 2018, é um documento de Estado, ele não foi revogado. Só que ele também não foi executado. E a gente tem essa coisa de fazer... O Brasil tem essa coisa de fazer documentos, consultar um monte de gente, as pessoas se dedicam, as associações empresariais, científicas se envolvem, faz-se um documento e ele é engavetado no minuto seguinte, porque normalmente ele era uma demanda do tipo, o governo vai acabar em 2018 e a gente precisa ter algum documento em algum lugar que diga o que a gente teria feito se a gente tivesse feito. Não é um documento do que deveria ser feito, porque é uma como você está dizendo, é uma política de Estado para fazer alguma coisa. Esse é o meu medo, por exemplo, de uma estratégia nacional de inteligência artificial que está sendo escrita agora. Principalmente num país onde tudo ao que se apõe a palavra estratégica, todo mundo fica pensando que já tem alguém cuidando. E então eu não tenho que cuidar. Como cada um pensa que não tem que cuidar, porque já tem alguém cuidando, ninguém cuida, pronto, morreu. Então eu acho certas horas que a pior coisa que pode acontecer, alguma coisa que a gente quer que aconteça no Brasil, é você dizer que ela é estratégica. Imediatamente depois, ela jamais será feita em nenhum tempo por absolutamente ninguém, porque de uma forma mágica todo mundo acha que ao declarar alguma coisa estratégica, aquilo vai acontecer. Estratégia não é isso. Estratégia é o processo de transformação de aspirações em capacidades. A gente declara as aspirações ao invés de trabalhar como processo estruturante para criar as capacidades, e ao declarar as aspirações a gente acha que elas vão acontecer por si sós. Não acontece. Mas eu acho que para que isso aconteça, Silvio, a gente precisa colocar todo mundo nessa pauta, né? E a gente, quando eu falo todo mundo, eu estou falando de legislativo, executivo, judiciário, os grandes formadores de opinião, as empresas, né, o universo privado, enfim, para que isso efetivamente vire pauta e vire ação, porque senão é o que você falou, vai virar uma iniciativa onde você tem várias frentes trabalhando, mas cujo objetivo é gerar um documento, gerar um paper, gerar alguma outra coisa, e isso feito, o trabalho está terminado, né? Então, acho que tem trabalho para a gente fazer aí. Acho que pessoas como eu e você temos também um pouco de responsabilidade para tentar mudar isso. Todos nós, cara. Esse é um problema não trivial, mas veja, de novo, deixa eu dizer só uma coisa sobre 2021 e depois. Eu deixei de acreditar que esses problemas estruturais que a gente tem de Estado no Brasil são resolvidos por uma simples articulação, por mais complexa que ela possa parecer, de executivo, legislativo, judiciário e sociedade civil. Uma das coisas que a gente precisa definitivamente no Brasil é um serviço público profissional em todos os níveis, com o menor número possível de pessoas indicadas por políticos para qualquer cargo. A gente precisa de um tipo de serviço público que você encontra na Europa, por exemplo, no parlamentarismo, onde você troca o primeiro-ministro de um país qualquer, só troca até ministro. Secretário de Estado para baixo é todo mundo profissional. O secretário executivo equivalente nos ministérios é uma turma profissional que está ali para garantir que o serviço público vai funcionar, que ele vai executar as estratégias. O problema fundamental que a gente tem no Brasil é que quando você olha para a estrutura das DAS, como todo mundo chama em Brasília, né, a Direção e Assessoramento Superior, que são os cargos comissionados no Ministério, isso tem, 4, 5 camadas. Se você tem 4, 5 camadas de cargo, quando você troca de um governo para outro, mesmo que seja dentro do mesmo partido, isso já aconteceu muitas vezes no Brasil, sai todo mundo que estava tentando fazer o que foi definido anteriormente. E estratégias, por exemplo, uma estratégia de Estado para a transformação digital, ou para a inovação, ou para qualquer coisa que a gente imagine num país como o Brasil, isso só se resolve com muito tempo, com muita dedicação, com muita gente trabalhando por muito tempo, focado não só na execução, mas na mudança. Uma estratégia que leva muito tempo para ser executada, ela tem que mudar com a execução. A execução muda a estratégia, e a execução da estratégia em contexto muda a estratégia de novo. Isso precisa de gente que vai trabalhar durante, às vezes, por exemplo, na mudança de um sistema educacional, décadas.
décadas. É isso que a gente precisa. Se a gente continuar achando que entre 2 eleições você vai conseguir fazer alguma coisa, não vai. A gente tem dados, por exemplo. Vamos pegar o eterno e irresolvível problema da falta de capital humano para as profissões de tecnologia de informação e comunicação no Brasil. Estamos falando de engenheiro de teste à segurança, passando por coder, passando por engenheiro de software, passando por projetista, por especialista em AI, qualquer coisa que você queira. Todo ano esse número cresce e ninguém faz nada para resolver. Ele passou a ser tratado como um problema insolúvel. Por quê? Porque resolver exige tempo. Não vai acontecer entre 2 mandatos. Aqui eu fico feliz agora que você deu uma solução fácil. É só diminuir o Estado e tornar o serviço público eficiente. Profissionalizar o serviço público em todos os níveis, diminuir o Estado, que a gente podia ter isso nessa década agora. Por que não? Transformar o Brasil num país parlamentarista. Não tem maioria para governar, está fora, deixa de ser o primeiro-ministro. Tem um presidente para articular como é que essa coisa funciona, mas ele, na realidade, representa o Estado e não a condução do Estado. Que tal? Isso é fácil de fazer. Na vasta maioria dos países, veja, que funcionam, isso que a gente está dizendo aqui é exatamente o que acontece. Você tem um rei ou um presidente, que são representantes do Estado internacionalmente, você tem um primeiro-ministro, você faz alianças para governar, perder um voto de confiança, acabou o governo, a menos que algum arranjo muito diferente seja feito para tentar outro voto de confiança. E um serviço público extremamente profissional. Não dá para a gente fazer isso? Então vamos parar de pensar em estratégia de Estado. Se não dá para fazer isso, é melhor parar de pensar em estratégia de Estado e resolver do outro jeito. Veja, tem um Brasil inteiro resolvendo as coisas do outro jeito. Vamos fazer... Não, o Estado não consegue educar. Vamos montar alguma coisa aqui do lado. Vamos chamar ONG, vamos fazer... Só que isso não escala. 85% das matrículas do ensino fundamental e médio no Brasil estão no setor público. Ou você resolve o setor público ou não resolve o Brasil. Não tem como resolver de outro jeito. Se a gente disser, porque a segurança é caótica, o que a gente vai fazer? Todo mundo vai ter milícia? Mas isso acaba com o país. Não pode ser assim, né? Outros países já tentaram ter milícia para ver se resolve o problema. Não resolve, piora muito, esculhamba tudo, principalmente se elas estiverem no poder. Este foi o Reviewer, o podcast Brainstorm da revista MIT Sloan Review Brasil. A direção é da Adriana Salles. A produção é da Lavínia Pedrosa. Edição e sonorização do Leonardo Amaro, da Aerolitos. E os cérebros privilegiados, como você sabe, são de Silvio Meira e Ricardo Cavallini. Conheça mais sobre a gente em mitsloanreview.com.br. Muito obrigada pela companhia e até daqui a pouco. Afinal, 15 dias passam voando.